Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da Central 98. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia. Prazer falar com você novamente, Marcelo. E pra gente falar, então, de uma notícia boa, que é essa segunda fase aí, né, da reabertura gradual do comércio de Belo Horizonte, começando hoje. Qual que é a expectativa aí para essa nova etapa? A expectativa é muito boa. A gente está voltando agora a alguns segmentos, né, que não puderam abrir suas portas ainda. Dentro do horário estabelecido, não podemos esquecer que a maioria do comércio está liberado a partir de 11 horas, justamente para a gente não ter o rush ali no transporte coletivo, onde que é um local de muita transmissão do vírus. Então a gente precisa, né, dos estabelecimentos seguindo os horários de 11 às 19 horas. A população também já está habituando com esse horário diferenciado. Eu não vou reforçar aqui o que vocês estão falando toda hora, que é muito importante, e só foi possível essa continuidade da abertura de outros segmentos porque nós nos comportamos muito bem, nós todos, a população, os comerciantes, né, fizemos uso de máscara, álcool em gel disponibilizado, não aglomeração. E eu ouvi, né, o João falando, e a gente vendo alguns estabelecimentos ainda não cumprindo as regras, mas isso são mínimos, né? Uhum. E as pessoas também, a gente está vendo muita gente cumprindo todos os protocolos, usando máscara. Então isso é muito importante para que esse ambiente fique seguro e a gente dê continuidade ao planejamento de abrir outros setores a partir dessa semana que vem também. Marcelo, alguns setores que esperavam a abertura agora ainda não tiveram. Você faz parte do comitê que discute essa reabertura ou a possibilidade de flexibilização. E uma das coisas que me perguntaram durante esse fim de semana, conversando com algumas pessoas, primeiro, por que vestuário não foi incluído junto com calçados, que é uma incógnita. Segundo, a previsão de abertura dos shoppings. Como é que você vê essas duas questões? Bom, Paulo e ouvintes, o que foi muito importante é o que a CDL vinha pedindo desde o fechamento. A gente abrir um diálogo com a prefeitura, a gente montar esse comitê, esse grupo de trabalho de conversa, de entendimentos. Isso só foi possível, o prefeito anunciou dia 20 de abril, e só foi possível começar os trabalhos no 5 de maio. Então a gente acredita que a gente já avançou, foi muito positivo e as discussões também foram muito intensas. Está muito claro para nós, do comitê, participamos do comitê, e que a prefeitura tem uma preocupação muito grande com a não aglomeração. E no entendimento dela, ela acha que esses setores do vestuário que trazem muitas pessoas para a rua, né, que são a maior quantidade de estabelecimentos que a gente tem na cidade. Belo Horizonte é muito forte no setor de vestuário e acessórios. E também os shopping centers, na sua pergunta, e vou incluir também a Galeria do Ouvidor, né, como referência de centros comerciais, a prefeitura tem uma preocupação muito grande. Então, o que a gente, e os bares e restaurantes também, né? Então, o que a gente pediu para a prefeitura, que eu acho que vai começar a acontecer a partir dessa semana, pelo menos foi a sinalização de sexta-feira, vai começar a ter essas discussões específicas para que neste caminhar possa ter a abertura desses setores. Eu acho que se tivermos esses índices favoráveis nessa semana, o setor do vestuário já volta a partir da semana que vem, abrange aí um monte de estabelecimentos e praticamente fechando o comércio aí em torno de 96%, 97%, e aí a gente volta. Shopping centers, o secretário da Saúde, Dr. Jackson, já falou que antes do dia 22 de junho, ele não volta, ele não vai conseguir voltar. Eu acho que é uma sinalização para o dia 22, mas a gente tem que conversar e sabemos que todos eles têm esse protocolo. E mais um pedido para a Galeria do Ouvidor, porque a Galeria do Ouvidor é um centro tradicional de Belo Horizonte, ela é bem administrada e ela com certeza vai ter esses protocolos rígidos também, tão como os shoppings populares, que foi nesta linha do social, de muita gente, mas pessoas que precisam estar voltando ao trabalho. Então, eu acho que o mais importante disso tudo é dialogar. Eu acho que estamos conseguindo avançar em muito nessas questões, estamos conseguindo sucesso. Marcelo, a gente sabe, né, Belo Horizonte é a capital dos bares e restaurantes,
e até a Brasel entrou na justiça para ter mais informações e inclusive de uma data. De bares e restaurantes, o comitê já deu essa data para os bares e restaurantes voltarem? Já, a gente fez, é importante reforçar, João, que a participação nossa no comitê, ela é uma participação consultiva, né? A gente leva as informações e a gente faz considerações no que vem da prefeitura também, nas posições que eles têm. A gente sempre tratou a questão dos bares e restaurantes, a preocupação também, que são muitos estabelecimentos, mas eu queria reforçar, a prefeitura tem uma preocupação muito grande com relação a essa questão das pessoas se aglomerarem, estarem dentro dos estabelecimentos ali de bares e restaurantes, sem máscara, né? O secretário já falou isso, a questão de bebida, de comida, você não consegue estar usando máscara ali, então é um ambiente propício para a disseminação do vírus. Mas a gente está conversando isso, a CDL se propôs junto com a Brasel a buscar esse caminho, a gente fazer alguma sugestão, começar fazendo alguma tratativa, fazer um projeto piloto com as lanchonetes, com os restaurantes de almoço, com os restaurantes e bares, né, na parte da noite ali, dessa maneira. O Paulo e você citaram alguns exemplos aí de bares que estão vendendo, né, ele pode fazer isso, ele pode vender ali, e a pessoa leva, se ela quiser sentar na rua ou quiser ir dentro de casa, é consciência de cada um, aí o comerciante já não tem esse domínio. Então, eu acho que é isso, eu acho que esse conjunto de esforços, a gente está fazendo isso e Belo Horizonte está voltando à movimentação. Eu queria só dar mais uma informação. No sábado, eu rodei Belo Horizonte todo. Eu fui em vários bairros, eu estou fazendo isso toda semana. Eu estou vendo o pessoal muito mais comportado do que não comportado. Então, isso é muito importante. Nós vamos ter casos? Vamos ter casos. Mas é muito melhor, e quer dizer, é muito maior o retorno das pessoas que estão cumprindo, e eu acho que é por isso que os índices em Belo Horizonte estão bem em patamares bem razoáveis, do que as pessoas que não estão cumprindo as regras. E mais uma vez, essa importância do trabalho educativo, né, Marcelo? Para que todo mundo possa compreender como é que a gente tem que agir. A gente estava comentando sobre isso mais cedo, não é a reabertura que vai fazer o aumento do índice, é se a gente reabrir sem consciência, sem tomar as medidas corretas. Tem tido também uma conversa aí com os comerciantes para que eles próprios possam orientar também, né, os consumidores, as pessoas, porque eu acho que às vezes a gente está agindo de maneira errada, mas porque a gente precisa de um trabalho educativo realmente. É um momento muito novo, a gente está aprendendo a usar máscara, a gente está aprendendo a reforçar nossos hábitos de higiene, e eu acho que quando a gente recebe um toque ali de outra pessoa, a gente assimila, aprende. Eu acho que esse é o caminho, né, o aprendizado, para que a gente consiga fazer essa reabertura da melhor forma possível. O comerciante está fazendo sua parte, ele está orientando sim. A CDL, vocês sabem, a CDL fixou 1.000 faixas em Belo Horizonte, vários corredores, todo mundo que anda pela cidade vê as faixas lembrando. A CDL apoiou o movimento do pessoal de mídia, que colocou em pontos de ônibus, né, abrigos de ônibus, e colocou em bancas, em vários locais, jornais do ônibus. O pessoal fez um trabalho do uso da máscara. A CDL está discutindo a disponibilidade, colocar em disponibilidade totens de álcool em gel nos terminais de ônibus, né, onde que tem essas aglomerações. A gente está fazendo a nossa parte. É importante também que o poder público venha, né, com essas campanhas, com essas atitudes e mostrando para todo mundo. Estamos fazendo também junto a todos os nossos associados da CDL, os 12 mil associados, esse pedido constantemente, né? Cumpra as regras e passe isso para frente. Se você tem um vizinho que não está cumprindo, fale com ele que ele pode estar fazendo essa atitude, e aí a gente pode ter o comércio fechado novamente. É o que ninguém quer. Então é isso que nós precisamos. E agora a expectativa também para a data aí, Dia dos Namorados, né? Como é que está a expectativa do comércio? Uma data boa de vendas, mesmo em meio à pandemia, né, Marcelo? A gente já tem essa grande parte do comércio aberto, a gente está fazendo também movimentos de apoio a quem não pôde abrir ainda, mas tem, né, a questão da venda pelo meio digital, ou até pela tratativa ali do telefone, do smartphone, pelo WhatsApp. Os bares e restaurantes, a gente está vendo, principalmente os restaurantes fazendo, mandando movimentação para ter um jantar diferenciado no Dia dos Namorados, com ofertas diferenciadas. Então, essa movimentação está ocorrendo. A gente também, no Clube de Vantagens, né, da CDL BH, em casa, também tem várias ofertas. Então, está tendo essa movimentação. A gente acha que esse Dia dos Namorados
vai ajudar a resgatar aí um pouco da perda, né, que houve nesse período do fechamento das empresas, e aí ajudando as empresas a pagarem seus custos e até a manter seus empregados aí num patamar bem aceitável. Tá, Marcelo, então. Oi, pode falar, Paulo. Não é só uma questão que eu queria levantar com o Marcelo, essa retomada, a visão econômica que ele, como presidente da CDL-BH, tem. Nós estamos aí ainda sem entender direito quais são os tamanhos do, entre aspas, prejuízo, né? Porque é mais do que só um prejuízo, mas estamos tentando entender o que fazer para, primeiro, nos recuperar e, segundo, que perspectivas nós teremos. A CDL já tem uma ideia primeiro do tamanho que esse buraco vai deixar e depois nós temos uma ideia de quando a gente conseguirá recuperar, em que arco do tempo a gente consegue retomar a atividade econômica? Paulo, eu queria lembrar que nós, né, toda a economia brasileira, ela vinha de um período muito ruim, né, nos últimos 3-4 anos. Estávamos desde o ano passado numa recuperação lenta, mas estávamos recuperando. A economia estava num crescente e a expectativa para esse ano era muito positiva. Aí veio em Belo Horizonte primeiro as chuvas, né, e depois veio agora a pandemia. Então a gente tem essa preocupação, a gente acha que a retomada ela vai ocorrer, ela vai voltar a ocorrer de forma lenta, né, gradual, igual nós estamos fazendo a reabertura, mas a retomada econômica as pessoas vão ter que cada vez mais, agora já estão tendo que fazer isso, tomar em conta melhor das suas empresas, né, cuidar da gestão, fazer um fluxo de caixa bem feito, olhar a questão de gestão de estoque, fornecedores negociando, né, valores de aluguéis, valores de compras, a compra mais assertiva, de qualidade, até o lojista não comprar no impulso, porque o lojista também faz compra no impulso para a mercadoria, às vezes essa mercadoria não gira. Então ele vai ter que cuidar muito bem da gestão e da gestão dos seus funcionários. A questão de quem pode ficar em casa trabalhando, porque isso diminui custos, né? E isso vai impactar muito na cidade também. Nós já estamos vendo aí, só abrir um parênteses, que essa não movimentação das pessoas para trabalharem como era antigamente, impacta no transporte coletivo e pesa dentro nas empresas de transporte coletivo. Então, vai ter que ter um rearranjo disso tudo. A gente espera, Belo Horizonte sempre deu esse exemplo, sempre deu o exemplo de manter o nível de empregabilidade mas um pouco abaixo do que era o nível nacional. Então, acho que nós temos empresas e precisamos desenvolver Belo Horizonte. Eu falo isso toda hora que eu converso com vocês. Cidades como Vitória, Goiânia, Cuiabá, Mato Grosso estão passando Belo Horizonte no desenvolvimento, né? No giro dos negócios, na atração de investimentos. A gente tem que pensar isso, nós, sociedade civil organizada, junto com o poder público, temos que ter um alinhamento fortíssimo para agora, mais que nunca, para a retomada dessa economia e da geração de emprego na nossa cidade. Aí o Central 98 conversando com Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH, falando pra gente sobre essa retomada, reabertura gradual do comércio de Belo Horizonte, a gente começando hoje a segunda fase. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por bater um papo com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço, Carol, a todos vocês, a Rádio 98, a Central, e vou repetir o que vocês estão falando toda hora, gente. É preciso lavar as mãos, usar a máscara, não aglomerar. Cada um de nós fazendo isso, nós vamos ajudar ao todo, né? O todo vai ser beneficiado. Então vamos fazer isso e nós aqui da CDL-BH continuamos com várias ações para mostrar para todo mundo que isso é necessário e vamos em frente contando com vocês, né, dos veículos de comunicação para ajudar em toda essa busca desse melhor ambiente de negócio da nossa cidade. Obrigado. Valeu, Marcelo. Ótima semana para você.